O filósofo que de maneira mais notória lidou com essa questão sobre a justificativa racional da indução foi David Hume, né? Vocês vão falar bastante sobre Hume, todo mundo que estuda epistemologia, causalidade, etc., tem que trabalhar com Hume, um filósofo extraordinário. Mas o chamado problema da indução tem a sua formulação clássica em Hume, e aqui em Russell ele está chegando como uma espécie de eco do problema formulado já lá por Hume, né? De maneira, vamos delinear assim em poucos segundos como Hume via a questão. Falando de uma maneira um tanto grosseira, Hume enxergava a racionalidade humana ou a razão humana como dividida em dois departamentos, ou dois tipos de raciocínio. A razão humana é a capacidade de fazer esses dois tipos de raciocínio. Um tipo de raciocínio, ou um departamento da razão humana, era o departamento puramente dedutivo. São os raciocínios puramente dedutivos, né? São aqueles em que, como nós falamos aí atrás, a partir de premissas verdadeiras você infere conclusões verdadeiras de maneira absolutamente necessária, né? Então, tipicamente, na matemática nós temos raciocínios dedutivos, né? Enquanto nós estamos fazendo a teoria matemática. Evidentemente que um matemático não vive apenas fazendo raciocínios dedutivos, porque em algum momento ele tem que parar a aula, tem que ir almoçar, tem que lidar com a sua família e etc., e vai passar a fazer raciocínios indutivos, né? Que é o segundo, digamos assim, é o segundo departamento da racionalidade humana, né? Então nós temos a razão é dividida em dois blocos ou em dois departamentos: o departamento puramente dedutivo e o departamento puramente indutivo, que são onde nós fazemos os raciocínios indutivos, que são aqueles raciocínios que novamente baseado num número de eventos, né? Evento A sendo sucedido por um evento B, ocorreu uma vez A, ocorreu B em seguida, né? Por exemplo, você aproximando o fósforo da gasolina, né? Evento do tipo A, isso é seguido de uma explosão, evento B, isso ocorreu uma vez, isso ocorre uma segunda vez, isso ocorre uma terceira, então você infere indutivamente que eventos do tipo aproximar um fogo da gasolina, aproximar fósforo aceso da gasolina, são seguidos de um evento do tipo explosão, né? Como uma regra geral, tá? Então, isso é, digamos, o que nós fazemos quando nós fazemos a indução. E Hume, então, nos ensaios sobre o entendimento humano, perguntou qual é a justificativa racional da indução, né? Qual é a justificativa racional para esses raciocínios indutivos, né? E veja que interessante, né? De acordo com Hume, novamente, um raciocínio indutivo, só existe duas possibilidades de você justificar racionalmente um raciocínio indutivo. Uma seria justificar o raciocínio indutivo como sendo uma espécie de dedução, tá? Seria dizendo, olha, a conclusão se segue logicamente das premissas. Mas, evidentemente, um raciocínio indutivo é, por definição, um raciocínio que não é dedutivo. A conclusão não se segue logicamente das premissas, né? Então, no texto de Hume, ele diz, olha, nós imaginamos que no inverno não tem flor nenhuma, mas não existe nenhuma contradição em imaginar que as flores vão florescer no inverno, né? Não existe nenhuma contradição. É um absurdo, é improvável, nós não esperamos que as flores vão aparecer no inverno, tá? Mas não existe nenhuma contradição. Assim como não existe nenhuma contradição em imaginar que todas as vezes da sua vida você comeu pão e o pão te alimentou, mas a próxima vez que você comer o pão, a próxima vez que você comer o pão, isso não vai acontecer, o pão vai ser venenoso, na verdade, tá? Na próxima vez. Não existe contradição. Contradição é uma coisa muito forte na filosofia. Contradição significa que é logicamente impossível as premissas serem verdadeiras e a conclusão ser falsa. É logicamente impossível. Quando você coloca essas duas coisas juntas, você tem uma contradição. Quer dizer,
Falando em termos de mundo possível, não existe nenhum mundo possível em que as premissas sejam verdadeiras e a conclusão seja falsa. Então, voltando, Hume diz, olha, um argumento indutivo, ele não pode ser justificado, não pode ter como justificativa racional uma justificativa dedutiva, ou seja, que a conclusão se segue dedutivamente das premissas. Por quê? Bom, por definição, um argumento indutivo, ele não é dessa forma. Tá? Um argumento indutivo, exatamente, não é um argumento dedutivo. Então, qual seria a justificativa racional para um argumento indutivo? Né? Aqui entra a genialidade de Hume. Né? Hume diz, se você tentar justificar um argumento indutivo dizendo que ele sempre dá certo, tá? Olha, os argumentos indutivos, eles são justificados racionalmente, porque toda vez que você aplica, tá, o argumento dá certo, quer dizer, toda vez que você espera que o pão vai te alimentar, baseado no fato de que o pão te alimentou antes, toda vez que você espera que a água vai matar a sua sede da próxima vez, porque ela sempre matou no passado, isso dá certo, tá? Toda vez que você espera que o sol vai nascer amanhã, baseado no fato de que o sol nasceu todos os dias da sua existência, isso dá certo, tá? Toda vez que você espera que uma pessoa que te enganou várias vezes, você espera que aquela pessoa vai te enganar novamente, então você não empresta mais dinheiro para ela e o argumento dá certo, quer dizer, o raciocínio dá certo, né? Quer dizer, o raciocínio indutivo é um raciocínio altamente bem sucedido, né? Se você aplica raciocínio indutivo o tempo todo na sua vida e o raciocínio foi bem sucedido porque você está vivo, você está assistindo esse vídeo, é porque os vários raciocínios indutivos que você fez ao longo da sua vida, ou pelo menos a enorme maioria deles, deu certo. Né? Quer dizer, a conclusão acabou sendo verdadeira, baseada. Então, uma possível justificativa racional para os argumentos indutivos seria o fato de eles terem sido bem-sucedidos no passado, ou deles terem dado certo no passado, ou deles terem funcionado no passado. Qual é o problema com essa justificativa? Hume vai dizer, o problema dessa justificativa é que você está tentando justificar o raciocínio indutivo com base em outro raciocínio indutivo. Então você está fazendo aquilo que os filósofos chamam de um raciocínio circular. Né? Um raciocínio circular é um raciocínio que você tenta justificar uma tese, ou um princípio, ou um teorema, apelando a essa própria tese, esse próprio princípio, esse próprio teorema. Tá? Você diz, não, isso aqui é bom, ou isso aqui é racional, por quê? Porque isso aqui é racional. Eu estou fazendo um raciocínio circular. E raciocínio circular em filosofia, o raciocínio circular não é justificativa de nada. Tá? O que nós queremos para um princípio, a justificativa para um princípio não pode apelar a este próprio princípio. A justificativa tem que ser apelar a outros elementos, tá? Que não esse princípio. Senão não é justificativa. Tá? Senão fica como aquele diálogo, quando você não tem mais argumentos contra uma criança, né? Por que isso é errado? Não, por causa disso. Mas por que isso é errado? Você não tem mais argumentos, você diz, isto é errado, por que isto é errado? Aí você perdeu a paciência, você deixou de ser racional, tá certo? Isso acontece com todo mundo. Em algum momento você deixa de ser racional, tá? Mas se você quer ser racional, você deveria encontrar uma justificativa para o princípio da indução, o princípio que te leva a fazer raciocínios indutivos, que não recorresse ao próprio raciocínio indutivo. Tá? E é o que você está fazendo se você tentar justificar o raciocínio indutivo com base no sucesso da aplicação do raciocínio indutivo no passado. Você está tentando justificar o raciocínio indutivo indutivamente, ou seja, uma explicação circular que não é explicação. Então, olha a conclusão de Hume. Raciocínios indutivos, ou o princípio da indução, o raciocínio indutivo não pode ser justificado dedutivamente por definição, porque os raciocínios indutivos não são raciocínios dedutivos. Tá? Mas também não pode ser justificados indutivamente, porque se for justificados indutivamente, você está dando uma justificativa circular, e isso não é justificativa.
Mas se não pode ser dedutivamente nem indutivamente justificado, como é que pode ser justificado um raciocínio indutivo, então? Ou o princípio da indução? Resposta de Hume: não pode. Raciocínio indutivo ou princípio da indução não tem uma justificativa racional. Tá? Quer dizer, não existe uma forma de você justificar racionalmente o fato de que você faz... não existe uma forma de justificar racionalmente raciocínios indutivos, ou não existe uma forma de você provar que ao fazer a indução você está exercendo a razão. No caso da dedução, sim. Dedução, Hume acredita que a dedução, por natureza ou por definição, é um raciocínio racional. São inferências racionais. Mas no caso da indução, embora nós façamos o tempo todo indução, embora seja o que nos mantém vivos fazer indução, claro, imagina se as pessoas não fizessem indução. As pessoas parariam de comer porque não tem razão para esperar que o alimento vai continuar te mantendo você vivo. As pessoas não parariam de beber água, beber líquido, porque não tem razão para esperar que a água vai matar a sua sede, vai manter o seu organismo vivo. As pessoas parariam de não saltar de um edifício de 40 andares porque não tem nenhuma razão para você esperar que a próxima vez que você saltar de um edifício de 40 andares, você vai morrer como qualquer pessoa que já tentou fazer isso. Então, se parássemos de fazer indução, a espécie humana nem estaria aqui. A gente nem estaria aqui falando de filosofia. Nós fazemos os raciocínios indutivos, mas, de acordo com Hume, eles não têm uma justificativa racional. Isto é conhecido na história, esse raciocínio, esse argumento que eu acabei de dar, muito bacana de Hume, é conhecido na história da filosofia como o problema da indução. O princípio da indução é o princípio que nós aplicamos. O problema da indução é o problema da justificativa racional do princípio da indução, ou do uso do princípio da indução. De acordo com Hume, não existe essa justificativa racional. Por que então é que nós fazemos? Por que que nós continuamos fazendo indução? Por que que a indução Por que que a gente continua aplicando a indução se ela é algo irracional? Bom, de acordo com Hume, nós fazemos a indução ditados, nós somos guiados pela nossa natureza animal. Quer dizer, assim como tem uma série de reações do ser humano que são reações irracionais, não tem uma justificativa racional, da mesma maneira a indução também não tem uma justificativa racional. É fácil você imaginar uma série de atitudes ou reações suas ou de qualquer pessoa humana que são reações irracionais. Por exemplo, o ciúme é uma reação que não tem uma justificativa racional, o ciúme. Certo? O desejo de revidar uma agressão, quer dizer, praticamente todo ser humano normal, quando é agredido, vem um primeiro impulso, que é o impulso de revidar a agressão. É o que a gente chama de desejo de justiça, etc. É um impulso. Esse impulso não é racional tampouco. É um impulso animal. Isso é uma herança da nossa fase, selvagem, etc. Possivelmente uma herança da natureza animal do ser humano. Os animais mais primitivos que o ser humano, eles são assim. Se eles são agredidos, eles tendem a revidar. Nós temos essas reações ainda irracionais. Para Hume, assim como gostar de doce, por exemplo, gostar de uma substância adocicada e não gostar de uma substância amarga, são mecanismos irracionais também. Por que o cheiro de uma flor é agradável ao ser humano, e o cheiro, de ácido sulfúrico é desagradável ao ser humano? Não existe uma justificativa racional para gostar de uma coisa e não gostar da outra. É simplesmente a nossa natureza enquanto animais. Para Hume, não existe então uma justificativa da indução, só existe uma explicação da indução. Nós continuamos fazendo indução porque isso está na nossa natureza enquanto animais. É uma espécie de constituição psicológica do ser humano que o ser humano continue fazendo indução. É claro que a indução
é uma coisa boa para a espécie humana, né? Assim como várias outras coisas boas para a espécie humana, que são coisas irracionais, mas são boas. Mantém a espécie humana viva, mantém a espécie humana nos faz sobreviver, mas não tem uma justificativa racional, tá? Continuamos depois.